os nomes que lhe quiserem chamar, desde que corresponda à medida exata, tudo isso pode ser encaixado numa só coisa: a iluminação integral. A busca do divino a partir do humano e integrar o humano no divino. Tanto assim é que ao chegar a Colares, o signífero de Dom Afonso Henriques, Pero Pais, signífero significa porta-bandeira. É algo assim como uma espécie de alferes-mor. Encantou-se de tal maneira com Colares que ficou alojado num espaço aqui próximo, um espaço anacorético, um espaço quetónico, um espaço que atualmente está dentro do aro teúrgico, no sentido de teurgia, até hoje mais ergon, obra divina. E o non nobis, Domine non nobis, se tua da gloriam, se tua ada gloriam, mas a ti dá a glória, ao teu nome dá a glória. Portanto, há aqui uma obra, um estado passivo contemplativo, mons, e um estado ativo, implicativo, transformativo a nível social. Cavaleiro, guerreiro, guerreiro, cavaleiro monge, como diria o Fernando Pessoa. Bom, mas dizia, instalou-se este porta-bandeira do Dom Afonso Henriques, instalou-se ali em São Saturnino da Peninha. Instalou-se e construiu ali uma pequena ermida. No topo temos a ermida de Nossa Senhora da Peninha, que é uma obra do canteiro Pedro da Conceição, finais do século XVI, XVII. Mas cá em baixo temos a igreja de Nossa Senhora da Peninha, a igreja de São Saturnino, melhor dito. Então, mas aquilo não é uma ermida, aquilo é uma igreja enorme, porque foi remodelada no século XVI, em instância dos monges franciscanos de Colares e Sintra. Ainda lá estava, e eu tenho uma foto disso, em um dia destes dito-a, ainda lá estava uma penha, que eu acho que foi o pessoal da Comissão de Arqueologia que levou essa penha, ou pedra, com a cruz franciscana gravada ao lado da igreja. E ao lado da igreja, a cruz franciscana, que estava debruada sobre um pequeno cemitério. Este pequeno cemitério eram aí enterradas crianças. Faz lembrar a história do Saturno devorando os filhos, transformando os seus filhos. Um culto quetónico, um culto psicopompo. Era, de facto, ali um esconso onde o Pero Pais, ou Pedro Pais, se instalou. Depois, o Dom Sanches I do Olho, ele pediu mais um espaço, já estava velho, e precisava de uma zona recoleta, mais junto das pessoas, para lhe darem assistência, porque estava no fim da idade, e se houvesse algum problema de saúde, pelo menos tinha gente que o socorresse. Então, o Dom Sanches I dá-lhe aqui o espaço de Colares, isto é, o espaço de onde ele vem a construir uma cela, de onde celas que deu na ermida da Senhora de Milíades. Milíades, olhos de mocho, o que enquadra com Minerva, a deusa da sabedoria. Olhos de mocho, prudência e sabedoria. É o que a ave representa. Então instala-se em celas. Isto é, na Senhora da Sabedoria. Porque esta busca, esta via seca, esta busca integral
do divino, a absorção no divino, começa em São Saturnino e vem terminar em Colares. É exatamente isso que o Pedro Paes procura. E que esta absorção seja num espaço paradisíaco. Isto é, como dizia o Abu Ibn Mahmud al-Qazvini, Abu Ibn Mahmud al-Qazvini, que viveu entre 1203 e 1283, na sua geografia, que é a Ajan Ibn al-Buldan, isto é, maravilha dos países, fez a apologia de Colares, paraíso real, bons pomares, bons espaços, bons ventos, bons istos, bons aqueles, é um paraíso real. Pudera comparado com as areias do deserto da Mauritânia, aqui era um paraíso. E então, este paraíso ideal foi procurado pelo Pedro Paes para se instalar. Na carta de doação de Dom Sancho I de 1192, em que fala de Petro Eremitei in Sintria, ou de Síntria, ou ad Síntria, ele realmente é nesta carta de doação de 1192 que o Pedro Paes recebe a doação de Dom Sancho I. Dom Sancho I é um rei muito interessante porque também recebeu formação e educação templária. E só depois de vir de São Saturnino é que veio instalar-se aqui em Colares. Fala-se também que a nível toponímico, Colares vem de Colir, ou Colir, o castelo de Colir, que era dirigido por uma rainha alemã, uma tal de Compa. Isto segundo a crónica do imperador Clarimundi, de João de Barros. O Gil Vicente torna a pegar na história no seu último alto, o Alto da Lusitânia, em que narra os amores do cavaleiro Portugal pela Dama Sintra. Ou pela Dama Sintra, mãe de Lisboa. Ele não sabe bem se ele se apaixonou por Sintra ou se apaixonou por Lisboa, já que as duas fazem parte de um mesmo ar. O ar do território licitense. Bom, então significará, segundo a lenda, temos Colir, depois temos Celas, depois deste Colir vem novamente o Colares, porque esta tal de rainha Compa quis ficar com o castelo de Colares e teve que o comprar. Então comprou-o ao rei Zeilão de Lisboa. E o rei Zeilão disse-lhe: ok, eu vendo-te o castelo, mas tens que me deixar 3 colares. E vem daí a história do colar. Pois, mas cola ou cela, lugar de reclusão, no Alentejo a cola é a serpente. E aqui temos a serpente como símbolo telúrico, como serpenteando como as correntes telúricas serpenteiam nos esteios da terra. É o símbolo da serpente. Esta serpente, quando a cola morde a sua própria cauda, torna-se símbolo do infinito. E é este infinito que se vai encontrar no tema do translate do império, a transladação dos impérios. O Fernando Pessoa chama-lhe o símbolo da cristandade absoluta. O Pinheiranda Gomes chama-lhe o símbolo do Cristo, o alfa e o ômega. Poderá ser. Uma coisa é certa, falando em translátios império, falando no culto do divino, tem que se falar no Penedo. Ora, o Penedo, a aldeia do Espírito Santo, é onde se